E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Meus filhos, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, hoje tem muito Botafogo pra gente falar e tem uma história emocionante que você vai gostar, fica até o final do vídeo, tá? Dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho que toda vez que tem vídeo importante eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Jogadores aí do futebol carioca que o Cruzeiro tava de olho. Sim, eu começo com qual? Pelo seu? O que você ou quiser. Pelo meu time aqui? Pelo meu. Vou começar com o Júnior Santos. O Cruzeiro, primeira notícia publicada pelo Samuel Venâncio, que acompanha muito bem o dia a dia do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta ao Botafogo para contratar Júnior Santos. 5 milhões de euros por 70% do atleta. No dia 13, ou seja, cerca de 10 dias atrás, o John Textor respondeu ao Alexandre Matos falando, olha, não, esquece, a gente agradece o contato, a proposta, é um jogador que está se destacando, a gente entende, e para o futebol brasileiro eu não vendo esse jogador, pode esquecer. E desde então o Cruzeiro desistiu, mas 5 milhões é pouco, a contratação. Muito pouco. 5 milhões por 70%. Presta atenção na nossa notícia, que legal. Você aí que é fogão, o Botafogo vai fazer um treino aberto pra torcida nesse domingo agora, tá? 10 horas da manhã no Newton Santos, portão abrindo do 9, tá? Com ingresso solidário em apoio às vítimas da tragédia do Sul. Tudo que vai acontecer, até o estacionamento, toda a grana vai ser revertida para a galera do Sul, tá? Para mais informações, você vai acessar o site glorioso, botafogo.com.br/ingresso. Assim você consegue comprar seu ingresso. Pô, Fernanda, eu moro fora do Rio, eu não consigo ir, mas queria ajudar. Compra o ingresso, você pode comprar o ingresso e não ir, tá bom? Mas quem quiser participar vai ser no domingo, na Leste Inferior. 9 abre o portão, 10 horas começa o treino aberto. Vai ser um dia muito agradável, eu estarei lá. Toda a operação do estádio vai ser feito de todo mundo com forma... ninguém vai receber nada. Tudo que entrar de grana naquele dia ali daquele treino vai ser revertido para a galera do Rio Grande do Sul, tá bom? Então vamos junto nessa. Essa preparação do confronto direto com o Júnior Barranquilla, esse treino é para isso. O Arthur Jorge teve o retorno, sabe de quem? Do Romero e do Diego Hernandes. O Botafogo treinou com novidades nesta sexta-feira. Ainda ontem, o clube anunciou os retornos de Diego Hernandes e Oscar Romero, que estavam afastados por indisciplina. Dessa forma, o técnico Arthur Jorge ganha duas opções que vinham se destacando nas últimas partidas antes da suspensão. A dupla ficou de fora de jogos importantes nas últimas semanas. O primeiro contra o Universitário pela Libertadores e o segundo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Reintegrados, Hernandes e Romero devem ficar à disposição para o jogo contra o Júnior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, na próxima terça-feira. Apesar de ambos os times já estarem classificados para as oitavas de final da competição, o jogo definirá quem será o líder do grupo. Muito bem, Flávio Vinick, um jogo importante pro Fogão, né? Que estava numa situação de 0 pontos em quarto, ninguém acreditando numa classificação. Agora a gente está falando de um Botafogo num confronto direto que deu sorte também de ter sido um grupo super equilibrado e começar a jogar bem no momento crucial da competição. A fase de grupos ela é muito curtinha, né? E agora o Botafogo tendo como seu último jogo um confronto direto para buscar essa liderança, sem depender de ninguém, só de si. Diferente do Flamengo, o Botafogo depende só dele para ser o primeiro do grupo, né? Como a gente falou, o Flamengo pode golear e depende do Bolívar. No caso do Botafogo, não. É um confronto direto ali que vale a primeira colocação e acho que o Botafogo tem boas chances de passar em primeiro, sim. O Júnior de Barranquilla mostrou uma força fora de casa, mas dentro de casa não é assim esse bicho-papão, não tem altitude em Barranquilla, assim como o Júnior veio aqui e ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro, né, na abertura da Libertadores, desse grupo, o Botafogo pode muito bem ir lá e vencer, como venceu o Universitário fora de casa, como venceu o Vitória fora de casa. Não é um grande bicho-papão jogando em seus domínios o Júnior de Barranquilla. Vocês podem olhar a tabela da Libertadores, que o Júnior não se impõe tanto assim dentro de casa, não. E acho que pela característica até do Botafogo, com jogadores de velocidade, como o Júnior Santos, o Luiz Henrique, o Savarino, é um time que sabe jogar no contra-ataque, que sabe jogar fora de casa e explorar os espaços que o mandante, né, acaba pressionando e acaba cedendo. Mostrou isso contra o Universitário e contra o Vitória. Tem tudo para o Botafogo conseguir uma vitória lá e sair como o primeiro colocado. E com um comportamento como visitante diferente. A gente trouxe até aqui com 3 jogadores de meio de campo, coisa que o Arthur não estava fazendo, o Tietchan como um camisa 10. Importante, 2 reforços aí. Funcionando muito bem. Agora, Lucas Pedrosa, na tua ausência também, falei um monte de coisa, tem um cara que tá jogando muita bola. É um raio!
É um jacaré? Ai, fofinho, ontem ele postou, um beijo pro Júnior Santos, um cara super humilde, ele postou um vídeo dele com a minha narração. Isso para um locutor, para um narrador, isso é uma honra que tem. Ele é um cara bacana, fora de Júnior campo. Santos, é a maior moral que você pode entregar pro meu trabalho é essa, Júnior. Eu fiquei emocionada quando eu vi, ele botou o vídeo com a minha narração. Beijo pra ele, que é um cara muito humilde, tá jogando muita bola, Lucas Pedrosa. Olha, Fernanda, vai ter muita gente batendo em mim. O que foi? O Júnior Santos é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2024. Põe a minha labareda na tela, Cris. Fala de novo, por favor. O Júnior Santos é o melhor jogador brasileiro atuando em 2024, aqui no Brasil. É um cara que é o artilheiro da Libertadores, é um cara que levou o Botafogo em muitos momentos onde o Botafogo não estava jogando bem e ele tirava coelhos da cartola. É um cara que dentro do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, também é muito importante. Confiança, capacidade técnica, velocidade, muda as partidas porque o que ele influencia dentro da partida é muito grande. Então assim, você vai falar uns 10, 15 jogadores que de forma teórica são melhores do que o Júnior Santos, mas na prática, ninguém está jogando mais bola do que o Júnior Santos em 2024. Mais que Pedro, Vini? O Nico de la Cruz deve estar jogando bem. Não está jogando mais bola que o Júnior Santos. Não está. Assim, eu vou ser sincero, enquanto ele falava, não é nenhum absurdo. Não vou te bater por causa disso. Não é nenhum absurdo. Cara, sempre tem alguém pra bater. Sempre tem. Cara, eu acho que eu tô com o Pedrosa nessa. Você tá também, Flamengo? Eu pensei aqui no Pedro, que é artilheiro, mas o Júnior Santos, ele fez gols em que ele chama a responsabilidade e resolve. O Pedro é aquele cara que, do último toque, o Júnior Santos vem buscar e vai carregando quem aparece na frente. O Júnior Santos tem gol e pela o De La direita. Cruz não é tão decisivo quanto o Júnior Santos. É um bom jogador, mas não é posição diferente. É bola na rede, posição diferente. Tô com o Pedrosa nessa aí, Vini. Júnior Santos. Não acho um absurdo não, Pedrosa. Assim, eu preciso pensar em mais jogadores aqui. Mas... Palmeiras, pra quem não sabe, o Júnior Santos é o artilheiro da Libertadores com 9 gols. E o Max Silveira é o segundo com 5 gols. Ele realmente faz uma campanha, uma temporada incrível. A gente vem elogiando o Júnior Santos há muito tempo. Sim, não é nenhum absurdo. E o mais importante de tudo isso pra mim, e eu sempre falo isso aqui, não gosto do Júnior como um falso 9, não gosto dele jogando aberto pela esquerda, ele só é bom aberto pela direita. Mas eu tô sentindo uma evolução muito grande na capacidade do jogador nos últimos jogos, em que a gente tá vendo ele vindo por dentro e alguns gols bem parecidos, longe daquela faixa do lado direito que ele estava acostumado a ocupar. Ou seja, a gente tá vendo uma evolução tática de um jogador. De um jogador que não teve base, Fernanda. É isso. Então, a partir do momento que ele não teve base, ele não teve tempo para aprender. Mas dentro dos treinadores que ele teve, Luiz Castro, o próprio Fábio Matias, o Thiago Nunes e também agora o Arthur Jorge, ele tem crescido taticamente. Por quê? Tem confiança, tem capacidade no 1 contra 1. Esse gol que ele faz contra o Vitória, se é um atacante mais badalado, a gente estaria aqui falando, meu Deus, que facão maravilhoso, que qualidade para você tirar. Por que a gente não pode falar disso do Júnior Santos? A gente tem que falar do Júnior Santos. Se ele hablasse, estava todo mundo falando. Exatamente, tem que falar desse cara. Ele quebra aquela teoria que jogador não pode aprender durante a carreira. Claro que pode. Verdade. É por isso que eu falo que tem jogador que não sabe chutar, por exemplo, com a direita, que deveria aprender. Se é atacante, por que não vai aprender? Fica uma hora lá chutando após o treinamento. Vai evoluir. Muito bem. Bom, família zoeira, vamos falar de Júnior Santos aqui rapidinho? Bom, o Cruzeiro tá tentando, né? O Cruzeiro já foi vendido, né? 3 SAFs no Brasil, iniciais, né? Cruzeiro, Botafogo, depois Vasco, aí depois veio outros clubes, né? Não são tanto assim de dinheiro quanto o Botafogo, no caso, né? Mas muita gente achava que a 777 seria uma das maiores, né? Muita gente questionava, falando que era a melhor SAF do Brasil, lembram disso? Mas enfim, vamos falar do Cruzeiro, né? Que o Ronaldo comprou, muita gente já duvidava e já vendeu o Cruzeiro. E aí o cara lá tá querendo gastar milhões, né? É muito dinheiro? 28 milhões? É muito dinheiro. Mas para você tirar o artilheiro da Libertadores com 9 gols, o principal artilheiro do Brasil, 28 milhões, se torna pouco, né? Também porque o Botafogo não está precisando desse dinheiro para vender jogador desesperadamente. Pelo contrário, o Botafogo está contratando. Tem jogadores para chegar agora no meio do ano, né? Nessa janela de transferência. O Botafogo não vai vender nunca Júnior Santos por um valor desse. Se fosse, talvez, 55 milhões, 60 milhões, talvez o João Texto até balançasse um pouquinho para vender, né? A proposta não chegou nem na mesa do João Texto, não passou nem por ele. O Botafogo já rejeitou de cara esse valor, a proposta, que é um bom dinheiro, mas não para ele, no caso não para o Júnior Santos, né? Então ele vai continuar no Botafogo, o salário dele lá talvez seria maior, pode ser que ele
né, pô, salário lá maior e tal, como o Tiquinho Soares também recebeu a proposta para receber o dobro na época. Enfim, ele vai continuar no Botafogo aí, tá? Vamos falar aqui também rapidinho sobre, mais uma vez, né, Diego Hernandes e o Oscar Romero, que voltaram a ser integrado novamente ao grupo do Botafogo. Isso é muito bom, é importante. Botafogo trazendo de volta os dois jogadores que estavam jogando muito bem, para completar aí, né, esse tempinho de folga. Vai voltar todo mundo praticamente no próximo jogo, não o Tiquinho Soares ainda nessa Libertadores, mas talvez no Campeonato Brasileiro ele já volte, tá? O Cuiabano também está fazendo aí um mês de Botafogo e comemorando demais, né, por ser titular em algumas partidas. Ele tem tudo para roubar a vaga do Hugo. O Hugo não é um mau jogador, mas ele sofre demais na marcação. Ele não consegue marcar tão bem. E a maioria das vezes que o Botafogo leva gols é sempre do lado dele. Então o Botafogo via esse buraco aí, já que o Marçal também vive machucado e não vinha fazendo grandes apresentações. O Cuiabano está chegando aí e já deve assumir a titularidade, sim, em breve, né? O Hugo ainda faz alguns golzinhos e tal. Mas vai ficar uma briga boa. A gente tem que torcer para os jogadores que estão no Botafogo, né? Então torço muito para que o Hugo melhore um pouco essa marcação dele, e o Cuiabano também, quando precisar, vai estar sempre ali, tá? Quero falar também rapidinho aqui do Segovinha, que voltou a treinar, tá? E vive expectativa de convocação para as Olimpíadas. Segovinha foi emprestado lá ao RWD, junto com outros jogadores do Botafogo. O time lá foi rebaixado para a segunda divisão novamente. E Segovinha retornou ao Brasil, ao Botafogo, e vai ser integrado ao grupo. É um bom jogador, tem muita coisa ainda que pode ser tirado de bom dele, não é um mau jogador. Faltava gols nele, né? Ele estava sempre ali na frente, não conseguia fazer os gols, mas chegou a ajudar bastante o Botafogo na campanha do ano passado. Por mais que não veio o título, o Botafogo fez uma boa campanha, decepcionante no final, mas voltou a estar ali no topo. Esse é o importante, o Botafogo está sempre no topo. Tá sempre brigando para estar na Libertadores, que uma hora, né, você colhendo coisas boas, os frutos, né, você plantando coisas boas, os frutos vão ser colhidos aí de uma forma espetacular. Eu acredito que o Botafogo esse ano pode beliscar um título, né, bateu na trave ano passado, esse ano tem Copa do Brasil, estamos bem na Libertadores, classificados de forma antecipada, depois do susto do início, e estamos ali no dia 4 do Campeonato Brasileiro. É o time da Série A que mais marcou gols, então, cara, tem tudo pro Botafogo beliscar alguma coisinha aí, né? Pensou uma Libertadores, por que não? Uma Copa do Brasil, o brasileiro realmente é um pouco mais difícil. Mas tá ali, tem que estar sempre na cabeça, ali em cima. Você olhar a tabela e ver sempre o Botafogo entre os 4, entre os 5, o primeiro colocado, buscando todo ano uma Libertadores, que vai vir. Vai vir. Bom, vamos falar do Fabiano aqui rapidinho, que estreou no último jogo do Botafogo contra o Vitória, com a vitória do Botafogo por 2-1. Fabiano estreou pelo futebol brasileiro, pelo futebol profissional aí com a camisa do Botafogo, e ele tinha feito essa promessa que seria um jogador profissional do Botafogo. Ele ainda não é aquela joia, né, que a gente tanto espera, que a gente sonha também que ele possa entregar muito futebol ao Botafogo, mas ele tinha feito uma promessa que iria vestir, nem que fosse uma vez só, a camisa como profissional do Botafogo, e isso aconteceu, se realizou, tá? Ele que se emocionou demais no final da partida, chegou a chorar. Moleque novo, tem apenas 18 anos. E olha só o que ele escreveu. O avô dele, infelizmente, faleceu. O avô dele, deixa eu explicar aqui rapidinho. O avô do Fabiano, ele foi o maior incentivador do garoto no mundo do futebol, né? Apoiava o moleque em tudo. E ele faleceu em 2023. Ele não conseguiu ver o neto dele vestindo a camisa do Botafogo profissional. Mas quando o avô dele faleceu, ele, moleque novo, 18 anos agora, ano passado tinha 17, ele escreveu uma mensagem no WhatsApp pra ninguém, como se fosse pro avô dele. E escreveu o seguinte assim, ó: "Perdão, vovô, não consegui realizar o sonho do senhor antes de partir, mas prometo dar o meu melhor pelo senhor e pela minha família. Cuida da gente daí de cima. Por favor, prometo jogar pelo profissional do Botafogo. Esse é o meu sonho." Praticamente isso, né, cara? Assim, é de arrepiar, mano. De arrepiar. Eu não tive avô, né? Mas eu tive uma avó que era como se fosse minha mãe. Então, assim, às vezes os nossos pais mesmo não acreditam muito nos nossos sonhos. Isso tem aí aparece os nossos segundos pais, né? Porque os avós, nossos avós, eles são como se fossem nossos segundos pais, né? Então eu não tive avô, né? Antes de eu nascer, meus dois avós, parte de pai e de mãe, já tinham falecido, mas tive uma avó aí, de parte de mãe, infelizmente, de parte de pai morava muito longe, eu quase não conseguia ver, então eu tive aquela conexão de avó, né? De avó assim, tão próximo. Já que a parte da minha mãe era minha segunda mãe.
né? Então a gente sabe muito bem, para quem teve avô ou avó, para quem ainda tem, a gente sabe muito bem como é que é esse relacionamento de neto aí com a avó. Cara, eu sinto uma saudade da minha avó, que infelizmente, as minhas duas avós também já morreu, já faleceu, mas essa de parte de mãe eu tinha um carinho, eu passava dias na casa dela, assim, ela ajudou a me criar, eu posso dizer isso, então sinto uma falta enorme. Se você ainda tem, cara, valoriza. Porque, mano, é que nem valorizar pai e mãe também, né? Meu pai também já se foi novinho, com 55 anos, partiu com câncer e agora só tem minha mãe. Então não tem mais avô, não tem avó, não tem mais pai, então valoriza aí que você tem, que é a coisa mais importante do mundo. Então, cara, fica aí, né, torcendo para que esse moleque não seja apenas mais um que passa aí pelo Botafogo e que ele realmente possa ser uma promessa e que ele possa participar muito dos jogos do Botafogo aí nesse ano de 2024. Vamos mudar de assunto aqui rapidinho. John Textor processou a Leila Pereira, né, presidente lá do Palmeiras. Isso porque ele se sentiu ofendido também pelas palavras que ela usou contra ele, né, chamando ele de um monte de coisas. Ela já tinha processado o John Textor sem ter esperar as provas, né? Ele citou o Palmeiras, em nenhum momento ele falou que o Palmeiras, instituição Palmeiras, estava envolvida em esquema de aposta. Ele falou que alguns jogadores poderiam estar envolvidos. Aí ela se doeu, se ofendeu. Não dá pra se ofender, não dá pra botar a mão no fogo por ninguém, né? Por exemplo, aí, o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá está sendo processado, né? É praticamente processado também. Está aí, está sendo denunciado, tá? Na Inglaterra, suposto envolvimento em casa de apostas. Bom, o John Textor não é tão maluco assim, né? Se lá fora acontece, imagina aqui no Brasil. E o Luiz Henrique, que é jogador do Botafogo hoje, quando ele jogava lá fora, na Inglaterra também, pode, olha só, presta atenção, pode ter algum tipo de envolvimento com isso aí também, né? Até mesmo porque acontece. Teve um jogo que dizem que os dois deveriam receber um cartão amarelo no mesmo dia. Os dois deveriam jogar no mesmo dia, cada um por sua equipe, e isso aconteceu. Não há denúncia nenhuma sobre o Luiz Henrique, apenas sobre o Paquetá. Mas ele foi citado também, o nome dele passou por lá. E a gente torce que isso realmente não tenha acontecido. Então, assim, a Leila não esperou, né? Não tá esperando, tá nervosa. Tá nervosa por quê? Ele se ofendeu tanto. Tá tudo com a polícia, a gente já passou alguns dias, a gente esquece desse assunto, mas olha, ainda vai ter muita coisa para ser falado, né? Essas provas vai vir a público. Então relaxa aí, aguenta mais um pouquinho, tá? Bom, galera, então é isso, né? O Botafogo não joga esse final de semana, apenas semana que vem, aí contra o Júnior pela Libertadores, para saber quem vai ser o líder realmente desse grupo aí. Informações rapidinhas, tá? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!